Olá, pessoal. Para iniciarmos a discussão sobre o conteúdo desse semestre, eu mostro para vocês, apresento aqui nessa lâmina, uma evolução na história das organizações no mundo, né? Iniciamos na era industrial clássica, que é lá no final do século XIX, início do século XX, começa em 1900 e vai até 1950, onde há uma grande industrialização no mundo inteiro. Da década de 50 até a década de 90, ocorre uma era chamada industrial neoclássica, ou seja, a clássica revista, muita evolução na tecnologia aplicada à indústria. E dos anos 90 até os dias de hoje, nós vivemos então a era da informação e da comunicação, onde as tecnologias permeiam o nosso dia a dia de trabalho. Outro fator importante para começarmos o entendimento do nosso conteúdo desse semestre é olharmos para as organizações como sistemas abertos. Não sei se vocês se recordam da teoria de sistemas, né? E esses sistemas abertos com uma relação constante com o ambiente, ou seja, este é o referencial de sistema aberto, né? Interação com o ambiente externo. Tudo que acontece lá fora nos influencia aqui dentro e tudo que nós fazemos aqui dentro tem uma parcela de influência no que ocorre em todos os lugares do planeta. Isso é uma visão que o Schein trouxe para nós, né? Uma percepção tirando o foco das organizações para um olhar interno e levando o foco das organizações para um olhar externo e as repercussões que isso trazem. Por outro lado, não podemos desconsiderar que as organizações são sistemas sociais, ou seja, são agrupamentos de pessoas, né, de uma maneira única, para que esse grupo, para que esse agrupamento de pessoas alcancem um objetivo em comum. O objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro, oferecer produtos e serviços no mercado. O objetivo das pessoas é manter seu emprego, ter uma boa remuneração e ter satisfação no trabalho. Também é necessário que olhemos para as organizações como sistemas sociotécnicos. Vide Tavistock, né? Com um sistema social, né? Pessoas que se relacionam no trabalho, fazendo uso de uma tecnologia ou de uma técnica para a execução das suas tarefas, máquinas, equipamentos e assim sucessivamente. Então há uma combinação entre os sistemas sociais e os sistemas técnicos, as tecnologias utilizadas no trabalho. Então, com esse referencial inicial de o que são as organizações e como elas atuam, né, como sistemas abertos, é importante que a gente se faça algumas questões, algumas perguntas. Inicialmente quem participa das organizações? Se vocês pararem um pouquinho para pensar, vão perceber que nós vivemos num mundo de organizações. Ao se levantar de manhã, você precisa de energia elétrica, precisa de água, precisa de alguns produtos para o asseio matinal e assim sucessivamente. Quando vai para o trabalho, precisa de um transporte, seja particular ou público, e isso envolve outras organizações. É relevante se questionar também, né, qual é a missão da nossa organização, ou seja, o motivo pelo qual ela existe e do qual nós temos que participar. Também a questão da visão organizacional, onde essa empresa quer chegar e como eu, partícipe dessa organização, posso ajudar ela a chegar lá e eu também quero chegar junto. Por outro lado, para se atingir e se cumprir a missão e atingir a visão, é necessário que haja objetivos organizacionais bem claros, definidos e comunicados abertamente a todos os que participam dela. Uma outra questão relevante também é a racionalidade, ou seja, existe uma maneira mais adequada para que as organizações funcionem, o que nos leva ao problema da eficiência versus a eficácia. As organizações têm que ser eficientes, vide lá atrás a teoria da burocracia, que apregoa a eficiência por excelência, mas, por um outro lado, é necessário que se tenha eficácia, ou seja, as organizações precisam obter resultados, que no nosso caso significa, em grande parte, ter lucro. Só para relembrar, uma questão bem importante no nosso caso de desempenho, os níveis organizacionais, né?
Na literatura se aborda através de 3 níveis: o institucional ou estratégico, o intermediário ou tático e o operacional. No nível estratégico é onde as decisões são tomadas, aquelas decisões de longo prazo que abarcam toda a empresa, toda a organização. Geralmente são diretores, o diretor-presidente, o proprietário da empresa. O nível intermediário, chamado também de tático, é o nível gerencial médio, né, onde as decisões estratégicas são entendidas e implantadas na organização para tentar alcançar os seus objetivos. E o nível operacional, que a maioria de nós conhece, é onde se executa aquelas tarefas que foram pensadas, né, em nível estratégico de uma maneira macro, minuciosamente distribuída pelo nível tático, e aqui elas entram em funcionamento. As rotinas operacionais são realizadas neste nível. A fim de contextualizar as organizações, vamos falar um pouquinho aqui sobre os ambientes nos quais elas estão inseridas, melhor dizendo. Inicialmente, o ambiente geral, ou chamado também de macroambiente, né, são os ambientes globais atualmente, né? Fatores distantes que interferem na organização. Dá um problema na Bolsa de Valores americana, influencia o mercado brasileiro. Os chineses resolvem fazer uma compra grande, aumenta o preço de alguma commodity. Então, esse ambiente geral, hoje, ele toma conta de todos os espaços das organizações com relação a negócios. Tem um outro ambiente que a gente chama de ambiente de tarefa ou microambiente, é o mais próximo da empresa. Neste ambiente estão todos que têm relação direta com as organizações. Os concorrentes, os clientes, o governo local, estadual, municipal, federal, os órgãos fiscalizadores, os sindicatos das categorias, e tanto patronais quanto de funcionários, e assim sucessivamente, as instituições financeiras e assim por diante. Existe uma preocupação, quando se fala em ambiente, com a dinâmica que esse ambiente tem, né? O ambiente mais estável e os ambientes mais instáveis. Obviamente, pelo menos para mim, as organizações gostariam de atuar em ambientes estáveis, onde a economia não flutuasse muito, onde não houvesse inflação, mas isso, na verdade, é muito difícil de se encontrar atualmente. Há, então, o que a gente chama de complexidade ambiental. Os ambientes não são homogêneos, eles são heterogêneos. E nós vamos encontrar micro-nichos onde há uma certa homogeneidade. No entanto, o que predomina é uma heterogeneidade, ou seja, uma diversidade ambiental. E nessa diversidade ambiental é necessário ter planos, estratégias e ações diferenciadas de acordo com esses ambientes. Levando em consideração não só os ambientes em que as organizações estão inseridas, é necessário também que se preste atenção para os fatores financeiros e os fatores organizacionais, ou seja, a eficácia organizacional, os resultados que se espera que essa organização atinja. Por outro ponto de vista, né, não só na questão financeira e estrutural, é necessário que se preocupe também, na atualidade, com o capital humano, né, que gerou esse nome, pela valorização das pessoas que trabalham nessas organizações modernas, né. Na era passada, na era industrial primária, né, se focava muito no mobilizado, ou seja, na estrutura, nos prédios, maquinários, nos estoques. E hoje se concentra, então, todas as perspectivas em cima de competências e de talentos individuais, no que o desempenho tem uma grande importância. Levando em consideração não só os ambientes em que as organizações estão inseridas, é necessário também que se preste atenção para os fatores financeiros e os fatores organizacionais, ou seja, a eficácia organizacional, os resultados que se espera que essa organização atinja. Por outro ponto de vista, né, não só na questão financeira e estrutural, é necessário que se preocupe também, na atualidade, com o capital humano, né, que gerou esse nome, pela valorização das pessoas que trabalham nessas organizações modernas, né. Na era passada, na era industrial primária, né, se focava muito no mobilizado, ou seja, na estrutura, nos prédios, maquinários, nos estoques.
E hoje se concentra, então, todas as perspectivas em cima de competências e de talentos individuais, no que o desempenho tem uma grande importância. Quando se vai elaborar um projeto de avaliação de desempenho em uma organização, é necessário que se leve em consideração que há vários fatores, do ponto de vista do ser humano, que precisam ser considerados. Um deles é a questão da cognição, a capacidade de absorver conhecimentos e desempenhar o seu papel nas organizações que as pessoas têm. Há uma teoria chamada teoria de campo de Levin, que diz que as pessoas aprendem com mais facilidade aquilo que elas gostam ou que preferem, e têm muita dificuldade de aprender aquilo que elas não gostam muito ou não preferem. Por outro lado, há uma outra teoria chamada teoria da dissonância cognitiva, e essa teoria se baseia numa premissa de que toda pessoa se esforça para estabelecer um estado de consonância, né, ou consistência, ou coerência com ela mesma. E o que significa isso? Né? Que às vezes a pessoa sabe que aquilo não está correto, ou que não deveria fazer daquela forma, mas como é a maneira dela se comportar, ela faz aquilo. Dando um exemplo assim bem singelo. As pessoas sabem que fumar não faz bem à saúde, mas continuam fumando, embora saibam que até podem morrer por causa disso. Né? A sua cognição, a sua mente dá essa informação de que há risco, mas o seu comportamento, porque é um comportamento social, permite que ela continue fazendo. É necessário também levar em consideração, né, essa total complexidade da natureza de um ser humano. Nós nos diferenciamos dos outros seres vivos em vários aspectos. Primeiro de tudo, o homem é um ser transacional, ou seja, nós interagimos com tudo e com todos. O homem também tem um comportamento dirigido a um objetivo. Normalmente, a literatura aponta para esse fator, que as pessoas buscam atingir alguma coisa, conquistar algo na vida. Ser feliz, ter um bom emprego, ter um bom salário, ter um lugar bacana para morar. Né? E o homem, principalmente, né, por ser um ser que transaciona com todo o ambiente, é um modelo de sistema aberto, ou seja, ele interage com tudo, né? Com o calor, com o frio, com as pessoas, com os animais, com o ambiente. Ele influencia e modifica esses fatores. Quando se fala de seres humanos, também é necessário se lembrar, né, relembrar das questões da motivação humana. Motivação, ou seja, motivo para realizar determinada ação. Né? Há várias teorias, não vou aqui abordar essas teorias, mas é importante lembrar que o comportamento do ser humano é causado e o comportamento do ser humano é motivado. Há um motivo para fazer aquela coisa. E o comportamento é orientado para um objetivo, como nós vimos antes. Então, nessa relação de desempenho e de capacidade e de talento, é importante se considerar isso. O comportamento é causado, é motivado e é orientado para um objetivo. Não podemos, então, deixar isso de lado no momento de pensar numa metodologia para avaliar o desempenho humano. Então, para relembrar essas questões de motivação humana, há várias teorias, como eu disse, né? Uma delas é a hierarquia das necessidades de Maslow, que a gente faz aqui nessa lâmina um comparativo com a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Vejam que há uma contrapartida nessas teorias, embora Maslow nunca tenha feito um experimento científico para provar essa ideia da pirâmide das necessidades, né? Ela é uma teoria bastante reconhecida no meio acadêmico. O Herzberg fala em fatores que motivam e fatores que não deixam as pessoas se motivarem, ou não deixam as pessoas se desmotivarem, vamos dizer assim. Né? Os motivacionais para ele eram o trabalho, o reconhecimento, etc. E nos fatores higiênicos, que eu queria chamar a atenção, é que o salário e a vida pessoal, né, é considerado por Herzberg como um fator higiênico não motivacional. Há também a teoria contingencial, tem os fatores de motivação de Vroom, né? Victor Vroom, ele teorizou que a motivação para produzir alguma coisa, ou para prestar algum serviço também, né, ela segue algumas normas. Então, os objetivos da pessoa, os individuais, né, eles vão atrás de alguma coisa, há uma expectativa de se chegar a algum lugar, de se ter algum resultado. E também o indivíduo percebe, né,
que há uma relação entre aquilo que ele produz, ou seu desempenho, e aonde ele pode chegar, que é o que a gente chama de recompensas. Então, quem produz mais e melhor tem mais recompensas. E há um terceiro fator, que é a capacidade percebida de influenciar o nível de produtividade. Então, existe uma relação entre aquilo que eu espero chegar e as recompensas que eu espero obter com aquele desempenho. Então, essa teoria é bastante importante quando se pensa um sistema de avaliação de desempenho. Na teoria da expectância ou da expectativa, né, os seres humanos têm algumas necessidades que precisam ser satisfeitas. Há uma crença de que o dinheiro vai satisfazer essas necessidades, mais uma crença de que a obtenção de dinheiro requer desempenho, ou seja, há uma vinculação entre aquilo que eu faço e a remuneração que eu tenho. E isso é o que a gente chama, nessa teoria, de motivação para desempenhar. Por que pessoas desempenham mais do que as outras, né? Eles têm essa expectativa de que esse desempenho diferenciado, então, vai trazer recompensas diferenciadas. Bem, nessas duas últimas lâminas, são quadros ilustrativos do desenvolvimento, né, que houve na teoria da administração, no que se refere ao entendimento do ser humano nas organizações. Né? Então, entra lá no homem complexo, no final. Começa no Homos econômicos, na verdade, né? Lá onde o Taylor e o Fayol argumentam que as pessoas trabalham única e exclusivamente por recompensas financeiras, salariais. Depois vem a teoria da burocracia, os neoclássicos falam no homem social, teoria das relações humanas, que as pessoas desempenham por causa dos vínculos sociais que criam no trabalho. Depois vem o homem organizacional, o homem administrativo, e vivemos hoje, então, no homem complexo, que vive num mundo de organizações, no mundo do capital intelectual e da interação via era digital. E, por fim, nesse material, só uma ilustração, uma brincadeira, né, para não quebrar o bom humor com vocês, né, da evolução do ser humano, que vem lá dos primatas até o homem digital nos dias de hoje. É só uma coisa para quebrar o gelo com vocês. Até mais. Um abraço.